Bem-vindos, Revolucionários do Amor, à segunda temporada do nosso podcast. Agora com nossa convidada Alessandra Bier. Quer se apresentar primeiro, antes da gente falar mais? Olá! Sejam bem-vindos. Meu nome é Alessandra Bier. Eu sou... Como fazer uma biografia dessa história de vida? Hoje eu trabalho com facilitação, com consentimento, workshops de relacionamento. E eu acho importante localizar nesse primeiro episódio o meu espaço de fala. Eu sou uma mulher cis, branca, de uma classe privilegiada, nascida, como diria meu pai, parida em São Caetano, criada no Mato Grosso, que muda para São Paulo, muda para cidade grande para fazer faculdade de Direito. Depois de 8 anos trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, larga tudo para desbravar o mundo e se aprofundar no autoconhecimento, entender a vida num processo não dual, que vai ser parte do nosso tema. Entender que algo que sempre me fascinou foram relacionamentos. Direito era sobre relacionamento e hoje eu sigo trabalhando com relacionamentos. E acho que é isso. Quer se apresentar também, Sá? Claro, se você ainda não me conhece, meu nome é Savas. Eu fiz a primeira temporada, onde a gente focou muito em 3 eixos, né? Tornar acessível ferramentas de consentimento, não monogamia, e tanto espiritualidade, sexualidade sagrada, que é o foco principal do meu trabalho. Eu sou sapatão, não binário, sou professora de espiritualidade sagrada, de tantra não dual, de amor, né? E daí, já que a gente está falando de amor, o tema do podcast de hoje é um pouco apresentar essa segunda temporada e falar, afinal, o que é o amor. E aí, quando a gente fala revolucionários do amor, na nossa língua, né, que já é uma língua colonizada, se a gente parar para analisar, né, a gente está aqui falando português, dentro do português, a palavra amor, ela pode ter inúmeros significados, né? Muitos, infinitos. A gente vai falar alguns deles aqui. Mas dentro do Revolucionários do Amor, quando a gente está falando de amor, a gente está usando essa palavra para significar algo que é impossível de ser posto em palavras. Essa ponte que nos conecta entre todas as coisas. Isso que é talvez captado em algumas poesias, em algumas danças, na arte, essa conexão de tudo que existe, que muitas pessoas chamam de Deus. Eu não gosto da palavra Deus porque ela foi captada por um sistema patriarcal, misógino e um entendimento muito dual do que é uma filosofia espiritual. E aí, quando eu falo dual, é esse pensamento que existe um eu e existe um Deus lá em cima, lutando seus pecados, e que esse Deus é diferente de você. E a não-dualidade traz essa profunda fé de que tudo é conectado e que tudo é uma grande unidade, que essa grande unidade seria o amor. Exato. E esse é um dos vários temas que conecta eu e Sá. Um dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer esse podcast juntos, que é essa crença do Tantra não dual, que a base, a essência de tudo, aquilo que nos conecta, a fibra da realidade, a teia, é essa palavra que a gente sempre vê de uma maneira ou muito misteriosa, que a gente não entende direito o que é, e aí aparece na tentativa de expressar mais na arte, na poesia, na dança, ou intrinsecamente ligado ao amor romântico. Algo que a gente quer desconstruir nesse podcast. Então, muito da nossa referência hoje de amor, para além dessa crença da não-dualidade, que é isso que tudo permeia, uma das intenções da proposta desse podcast beleza, como é que eu pego essa crença de vida, de espiritualidade, de todo, e pratico ela no meu dia a dia? Então, a gente vai provavelmente citar bastante Bell Hooks, que é uma autora preta estadunidense incrível. Durante o podcast, toda vez que a gente fizer uma citação, falar de uma ferramenta, provavelmente vai ter as referências na descrição da plataforma onde você está nos vendo ou ouvindo. Bibliografia, para vocês poderem aprofundar a pesquisa de vocês. A nossa intenção aqui não é ser um lugar de grande pesquisa ou dados científicos. Eu acho que tem até uma motivação, ao mesmo tempo que altruísta, um pouco egoísta, pelo menos da minha parte, de fazer esse podcast, que é algo que eu preciso ver no mundo. É um espaço que eu preciso
coabitar mais, de falar sobre amor para trazer mais esperança para um cenário que a gente vive hoje que é meio apocalíptico, não é mesmo? Uma das coisas que eu amo de ter te convidado, porque tá na sua presença, me lembra uma frase que para mim é muito importante, que norteia muito esse desejo de fazer esse trabalho, que é uma frase do Raymond Williams, que ele diz que é preciso fazer a esperança possível ao invés do desespero convincente, de trazer essa sensação de esperança não no sentido de ficar esperando, mas no sentido mesmo do Paulo Freire, né? Um sentido freiriano de inventar novos mundos, criar novas possibilidades, fazer novas formas de se existir no mundo, porque é essa forma que a gente está existindo, essa forma que a gente está usando o amor, não é exatamente ligada com a forma de amor que a gente vê, acredita e quer ver no mundo, quer falar sobre ela, né? Então, eu acho que tem muito esse movimento de dar voz a outras formas de amar, que existem muitos, mas não tem muito espaço na mídia, né? E queria dizer que tanto eu quanto a Alessandra, a gente é facilitador de workshops, de vivências, e esse podcast ele vai virar uma vivência prática, porque é muito tranquilo ficar aqui falando como o amor é lindo, como tudo é conectado, e ficar fazendo todo esse blá blá blá, mas aí como a gente sente isso no nosso corpo, como a gente vive isso na prática. E daí, às vezes, a gente está muito na teoria, a gente vai para a prática e começa a ver várias questões, gatilhos, trauma, culpa, vergonha e medo. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa de um espaço seguro para vivenciar isso no corpo, na prática. E daí, esse podcast vai virar um retiro. Exato, e não só vai virar um retiro por conta desse nosso desejo profundo de trazer, a gente vai citar durante o podcast algumas ferramentas que a gente utiliza na nossa vida, tanto com relação a relacionamentos, a afeto, a sexualidade, a consentimento, mas uma outra questão muito forte dentro da gente, que é um dos motivos desse podcast estar existindo, é uma necessidade de um senso de comunidade. Então, a gente tem buscado cada vez mais estar próximo de pessoas que a gente se sente nutride e que a gente sente que a gente fala a mesma língua. Né? Que a gente vai ter um episódio sobre o amor e linguagem e a gente percebe que a gente raramente fala a mesma língua, mesmo quando a gente fala o mesmo idioma. Então, a gente quer nutrir mais esses espaços. Parte da discussão, parte da pesquisa é entender que nós vivemos hoje de uma forma muito separada, né? E todas as dinâmicas problemáticas dentro dessa visão de que o amor é tudo que nos permeia, começa desse senso de separação. A gente tem conceitos hoje que são muito nucleares e individuais, individualistas, né? Do que é família, do que é cidade, do que é amizade, do que é amor, desse lugar do amor romântico, né? Uma pessoa que é o nosso centro de tudo no mundo. E uma das propostas com esse podcast é que a gente possa expandir esse conceito. Então, até a intenção de que esse podcast vire um retiro, vire uma vivência, é para a gente construir algo que a gente deseja profundamente, que é um senso de comunidade, que vira e mexe no background. É algo que eu e Sá reclamamos bastante, que é a falta de um senso de comunidade, né? Um desejo profundo de montar uma ecovila, talvez, no futuro. Eu falo bastante de criar esse senso de uma grande família de esquisitos, porque se vê pertencente a essa sociedade onde existe amor como forma de manipulação, amor como forma de abuso, amor como, né, desculpa para não pagar trabalho, né, e tantas outras coisas que a gente vai trazer aqui, se vê pertencente a essa sociedade, se ver não esquisito, é, de uma certa forma, cooptar com um estado de mal-estar, que é o estado que é a grande raiz, né, de todo esse estado de barbárie que a gente está vivendo a toda a nossa existência como civilização, né? Então, não é de hoje que tem genocídio, não é de hoje que tem tudo o que acontece. A gente estava vindo para cá escutando vários podcasts sobre o amor, né? E daí, claramente, os podcasts eram todos muito fofinhos, positivos, falando num lugar muito de Coríntios, né? Paulo, o amor tudo tolera, o amor é cego. E daí eu já começo dizendo, né? Já começamos, mas já começo algumas indagações de, tá, o amor é cego, então ele aceita violência? O amor é cego, ele tudo tolera, então estupro marital também é tolerável?
Então, de que forma esse lugar do amor romântico, como uma marca registrada normalmente cis, branca, hétero, monogâmica, né, como uma estrutura de violência para não permitir qualquer outro tipo de amor, não permitir a livre expressão do amor de outras formas, destruindo inclusive amizades, dizendo que não monogamia, se você ama outra pessoa, você ama menos, que o amor não monogâmico é menor, que o amor de amizade é menor. Essa hierarquia, né? Já que a gente está falando de não dualidade, a não dualidade seria não ter essas hierarquias de afeto, né? Descolonizar essas hierarquias. Mas ter a compreensão de que, dentro do autoconhecimento, a gente pouco discute sobre essas questões do próprio patriarcado e do capitalismo que estão instauradas na gente. No caminho pra cá, a gente até parou numa padaria e Sami comprou uma paçoquinha amor. E de como, né, no capitalismo, amor vira marketing, né? Vender coisas fofinhas, principalmente para pessoas que são socializadas como mulheres. Então, parte da proposta aqui também é falar quando o amor, ele na verdade é um desamor. Quando a palavra amor é utilizada para opressão, para separação, para abusos. E a gente quer muito convidar vocês também para esse diálogo. Então, comentem na plataforma que você está nos vendo ou ouvindo. Manda direct no Instagram para mim, para Sá, entre em contato. Porque a gente quer, como eu falei sobre esse senso de comunidade, a gente quer que isso seja um processo colaborativo. A gente quer ouvir de vocês também o que é amor para vocês. E parte do objetivo do podcast é transformar esse amor numa prática. Então, como a gente pratica o amor? Eu citei Bell Hooks, e Bell Hooks fala muito sobre isso, sobre como existem características, né, princípios norteadores do amor, e que às vezes você pode ter experimentado uma coisa na sua vida, provavelmente dos seus pais, por exemplo, que é cuidado, e ter entendido que isso era amor, mas isso é só uma parte do amor. E como ficam as demais? Então, parte desse podcast vai ser trazer práticas. A gente até criou um termo, porque, né, como pessoas que foram para a escola, né, esse processo de programação, de ir para a escola, depois ir para a faculdade, ficar sempre esperando chegar em algum lugar, a gente fazia tarefa de casa. Mas a gente não quer traumatizar com vocês com tarefa de casa, então no final dos episódios a gente vai tentar trazer um tesão de casa, que pode ser ou uma ferramenta para você tentar praticar no seu dia a dia depois de nos ouvir, ou uma reflexão. E voltando no texto da Bell Hooks, é importante dizer que no livro dela Tudo sobre o Amor, ela primeiro discute como falar sobre o amor na sociedade é muitas vezes colocado como uma coisa infantil, inocente, pouco profunda. E daí, se a gente não questiona esse amor, a gente reproduz essa lógica de amor como negligência, de amor como violência, porque na nossa infância a gente teve uma infância de um aprendizado do amor, né, a partir dos nossos cuidadores, muito vinculado com espaços de violência, espaços de não consentimento, espaços de todos os tipos de agressão. E daí ela traz um conceito que é muito importante de dizer, que amor não pode coexistir com abuso, amor não pode existir com negligência, né? Ela traz também, como a Alessandra disse, alguns ingredientes fundamentais sobre o que precisa ser posto na panela para a gente dizer que é amor, sabe? E daí os ingredientes são cuidado, afeto, reconhecimento, compromisso, respeito, responsabilidade, confiança, verdade, comunicação, perdão, autenticidade. E daí a gente pensa, nossa, será que isso é totalmente impossível de ser tocado, né? Como eu chego num espaço de amor onde isso existe, porque às vezes a gente escuta tudo isso e parece tão poético e tão bonito, né? Nossa, tudo é conectado, existe uma conexão entre todas as coisas e amor são todas essas palavras bonitas, porque eu experiencio na minha vida o amor de uma forma tão sofrida e violenta, né? E conseguir entender como ter compaixão com a sua própria história e construir novas formas de se pensar o amor. Sim. E isso é o que a gente quer fazer com esse podcast, construir novas formas e formas reais de se pensar o amor. E eu brinco com o Sá que em alguns trechos, em alguns episódios, pode ser que a gente deprima um pouco o telespectador. Porque é isso, a gente precisa se confrontar com algo que não é o que a gente pensa, né?
e até esse processo de entender o quanto do amor ele é um ato político, entender a realidade que a gente vive. Eu falo no meu workshop de consentimento que consentimento se inicia com a autonomia de escolha. Mas a questão é, nós não somos tão livres quanto pensamos que somos. Então, eu acho que se confrontar com isso, por mais que seja um processo doloroso, foi doloroso para mim, eu não sei se você já está nesse processo da sua vida, ele é necessário. Senão, a gente não tem como se abrir para outras formas de amar. Eu demorei muito tempo na minha vida para... Falei que esse episódio seria um pouco também sobre posicionar lugar de fala. E vocês vão precisar me conhecer um pouco para saber de onde eu tô falando, não é mesmo? Eu demorei muito tempo da minha vida para entender que algumas das crenças que eu tinha, que eu achava que eram valores, iam na contramão do que, na essência, eu gostaria de acreditar sobre mim mesma, né? Sobre o que eu era, naquele conceito muito dual do que é uma boa pessoa, do que é uma má pessoa, né? Eu demorei muito tempo na minha vida para me ver como uma pessoa de esquerda, por exemplo. Como alguns parentes gostam de me chamar, uma comunista de iPhone, ainda que eu use Android. E é isso, a gente não é tão livre quanto a gente pensa que é. E isso, para mim, é um grande dificultador de como a gente expressa e como a gente entende, sente, manifesta o amor na nossa vida. Eu cresci numa sociedade que é extremamente heteronormativa. A gente não é livre na nossa atração, né? Hoje, eu demorei muito tempo para entender que eu me considero uma pessoa pan demissexual, por exemplo. É importante lembrar que essa cultura, né, que vai desde a Disney até o Netflix, até toda essa cultura de consumo de literatura e de arte, até mesmo das músicas do pagode, ela vai falar de um amor que é uma marca registrada, como eu disse, que é um amor hétero, branco, cis, magro, e daí como muitos corpos, eles não têm direito de receber amor, né? Tem um livro muito lindo também da Bell Hooks que chama Irmã de Inhame, onde ela vai trazer essa dor e a solidão da mulher negra como um corpo que não recebe amor, como um corpo violentado pela ausência de afeto. É óbvio que aqui eu estou trazendo também esse questionamento do espaço da pessoa lésbica, da pessoa sapatão, que não se vê merecedora de afeto, que não se vê, né, a grande solidão da pessoa lésbica, que não consegue nem tecer amizades a partir dessa violência que se é tramada. E daí esse entendimento que o amor que você está chamando de romântico ou o desejo que você está chamando de eros, normalmente ele está vinculado com o que a mídia diz para você que é bonito. O que você sente tesão, às vezes, está vinculado com as capas de revistas, com esse padrão de beleza que normalmente é cis, que assim, 98% das vezes é cis, é branco, é magro, é louro. Então, esse entendimento de como desconstruir isso dentro de nós e realmente trazer esse lugar para um lugar de autocompaixão, sabe? Entender como diz a Ana Sui, que é uma psicóloga brasileira, ela fala que o amor também é conviver com aquilo que nos escapa, é não moldar o outro a partir do que a gente quer, não moldar o outro a partir do que a gente aprendeu, mas amar o outro verdadeiramente como ele é. Eu gosto de uma frase muito grande de um podcast, que é o meu podcast favorito, que diz que um espaço onde você pode ser do seu próprio tamanho sem tentar se esticar nem se espremer, né? Do para dar nome às coisas. Um espaço que você pode ser verdadeiramente você. Tá muito conectado com o tema do nosso próximo episódio, que a gente vai falar de amor próprio, não é mesmo? E eu acho que ter o amor como essa ferramenta de qual é a minha expressão verdadeira, qual é a minha verdade, como eu posso ser eu, num mundo que tá o tempo todo me dizendo como eu deveria ser, né? Então, a gente vai questionar esse formato, a gente já tá fazendo, você já deve ter percebido. Então, se tiver um episódio aqui que a gente não critique o patriarcado ou o capitalismo, deu bug no sistema, a gente precisa regravar o episódio. Para que a gente entenda, né, aonde existem limitações, aonde a realidade que a gente construiu limitam a nossa expressão do que é do nosso amor por nós mesmos, né, como a gente se expressa, aonde isso nos toca, aonde a minha expressão de mim e de como eu me amo tá veiculado a como você vai me perceber, ou como eu acho, que é mais louco ainda, né? Como eu acho que você vai me perceber. Quanto isso dita sobre a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu penso, né?
a forma por quem eu me atraio, não é mesmo? E questionar essas estruturas, né? Que no fundo, a nossa esperança é que algum dia elas mudem, elas se acabem, elas se transformem. Eu acho que a gente já está vivendo em algum senso, né? A gente está vivendo o capitalismo tardio, por exemplo. Já vai tarde, não é mesmo? E como pensar novas realidades? Quais são as possibilidades, tanto de relação, a partir do momento que eu desconstruo, por exemplo, o amor romântico, quais são as possibilidades? O que está disponível? E até confrontar as dificuldades de se viver algo diferente quando você não tem referências, não é mesmo? A maioria... Hoje eu tenho várias referências sadias de relacionamentos não monogâmicos, mas não foi a realidade na qual eu cresci. Então, a gente também quer, possivelmente, trazer novas referências para vocês também, de relacionamentos que são possíveis, de práticas, de vivências, de comunidade, de evolução. E aí eu queria citar o Rumi porque ele diz que o nosso trabalho, ele não é exatamente buscar o amor, mas encontrar as barreiras que você construiu para não sentir o amor. E nesse pensamento, quando a gente pensa num pensamento Rumi, é um poeta místico sufi, né? E nesse pensamento de que amor é tudo que nos conecta, você é essa conexão, você não está desconectado dessa conexão. Então, falar sobre algo que é externo é falar também sobre algo que é interno. Então, tudo isso que a gente trouxe, esses conceitos, eles estão dentro da nossa cabeça, eles estão dentro dos nossos pensamentos. Eu brinco que a gente tem um grande Galvão Bueno do mal na nossa cabeça, né? Falando, você não presta, você não merece, não vai dar certo. E eu gosto de dizer para os meus alunos que, em vez de você pôr o microfone na voz dessa pessoa dizendo que você não presta, que você não merece, que você nunca vai dar certo, você pôr o microfone na centelha de vida que é quem você verdadeiramente é. Porque isso que é a essência de todas as coisas, isso que é o amor em essência, né? Isso que é a ponte que nos conecta com tudo que existe, isso que você vai aprender quando você realmente se perder completamente no amor, se permitir ficar bêbado de amor, isso tem uma voz e você consegue falar com ela, né? É possível conversar com a sua centelha divina e é possível escutar uma voz de que quem te ama de verdade, quem está sempre presente, quem nunca morre, essa sensação plena da consciência, né? Consciência também é uma palavra para amor. Consciência como isso, que também é tudo que nos conecta. Tem um professor que a gente também estava ouvindo, chama Rupert Spira. Ele é britânico e ele fala desse Tantra não dual. E eu adoro a forma como ele descreve, porque ele fala essa coisa que tudo permeia, né? Que algumas pessoas chamam de Deus. De acordo com a minha mãe, eu prefiro o termo universo, cada um com a sua relação complexa com a palavra Deus. Ele traz que ele fala majoritariamente através da palavra consciência, e ele fala que dependendo da forma como você experiencia a consciência, você chama de uma coisa diferente. Então, quando você tem uma experiência profunda de algo que mexe com as suas sensações. Então, por exemplo, você está vendo um nascer do sol com uma pessoa que você ama, de repente, ou até sozinho, mas você está vendo um nascer do sol e as cores do nascer do sol no mar, aquilo te toca de alguma forma, você está experienciando consciência através dos seus sentidos. A gente chama isso de beleza. Quando você experiencia a consciência através da sua mente, através do seu intelecto, a gente chama isso de verdade. E quando você experiencia a consciência através do seu sentimento, através do seu coração, você vai chamar de amor. É muito bonito isso que o Robert Spira traz, e é muito conectado dentro da linha do Tantra Shaiva não dual, esse entendimento de que se tudo é conectado, e é a proposta, né? O grande pano filosófico desse podcast é esse entendimento de que tudo é conectado, você também é esse amor. E daí essa sensação de que você é um ser separado, de que a Alessandra é um ser separado, e que Deus é um ser separado, e que tudo é separado, é realmente a raiz de onde nasce tanto ódio e tanta violência. Porque no momento que você se vê separado do outro,
você se vê num estado de não compaixão, de não compreensão, de abuso, de hierarquia de poder, etc, etc. Esse é o meu favorito, então tem um desfavorito. Esse é o mais legal, então tem um menos legal, e assim por diante. No extremo, isso viraria todo o propósito de colonização, né? De estupro, de morte, de genocídio, etc. Então, se conectar com essa fonte de que tudo é conectado é também um ato político, porque se você é conectado com outro, como você é capaz de não ser antirracista? Como você é capaz de não lutar por direitos dos animais? Como você é capaz de não fazer atos de sustentabilidade, sendo que você e o planeta são, né? Tem uma professora também espiritual que ela fala sobre ecologia profunda, né? A Joana Mense. Ela diz sobre como você é o próprio planeta. Então, enquanto a Amazônia estiver pegando fogo, você também está em sofrimento. Enquanto a situação palestina estiver existindo, você também está em sofrimento. Então, se despertar para essa sensação de que cuidar do planeta também é cuidar de você. Amor próprio não é uma coisa narcisista. Amor não é uma coisa narcisista. Amor é realmente uma coisa revolucionária. Um dos problemas, né, de como esse amor acaba virando uma arma em vez de uma ferramenta. Porque é isso, a diferença entre uma arma e uma ferramenta é o grau de consciência da pessoa que está utilizando, né? Eu posso pegar uma chave de fenda e consertar uma mesa, ou eu posso tacar na cabeça de Sá. Uma das coisas, eu falo, todo mundo quer as mesmas coisas, a gente tem necessidades muito semelhantes e desejos, ao mesmo tempo que diferentes na forma, em essência, são os mesmos. Em que sentido? O que eu tô querendo dizer com isso, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer segurança, saúde, ter acesso a oportunidades de forma igualitária. O conceito que a gente dá para cada uma dessas coisas e a estratégia que a gente tem para atingi-las muda, e daí a gente vê muita guerra no mundo. Então, até esse conceito bonito que o Hubert Spira traz, da consciência através das sensações ser beleza, a gente tem conceitos muito diferentes do que é beleza no mundo. E a gente tem um conceito, normalmente, que é considerado o certo, né? Que é o bom, que é o melhor, que está muito conectado a essa colonização europeia, que está muito conectada a esse senso de dominação e submissão do patriarcado. Então, como a gente existe na nossa essência, que é essa expressão da consciência amorosa, quando eu ouço que, na verdade, existe um jeito de ser belo e eu não sou esse jeito. Não é mesmo? Tem um jeito, existe 1 bilhão de verdades, né? Cada pessoa está vivenciando a sua verdade. E até aí, eu acho que parte desse processo de entender como ser consciência amorosa, que também é uma referência a um outro professor, que é Ram Dass, que era um já falecido, eu acho que ele era um psicólogo estadunidense que acabou virando um guru. E ele falava, não basta ser consciência, é necessário ser consciência amorosa. E como eu posso existir dentro dessa consciência amorosa, onde eu expresso a minha verdade sem oprimir, sem impor, com relação à verdade do outro. Como todas as nossas verdades possam coexistir. Então, para mim, dentro dessa visão que compartilhamos da não-dualidade, eu acredito que nós nos vemos como separados para que a gente possa expressar a nossa visão de mundo, né? Ninguém nunca vai ver o mundo como eu vejo. Ninguém nunca vai... Aquele clichê, né, de que somos flocos de neve, somos únicos, somos individuais e ao mesmo tempo não somos, se a crença é de que estamos conectados. Então, como que eu expresso isso e essa minha expressão pode coexistir com a expressão do outro? A Brené Brown, que é uma outra autora estadunidense, pesquisadora sobre vergonha, que eu amo muito as palestras dela, recomendo imensamente você buscar lá na internet se você ainda não a conhece. Ela afirma que a gente é biologicamente moldado para nos conectar e que a conexão é que faz com que a nossa vida tenha, na verdade, sentido. E quando a gente olha para isso realmente cientificamente, quando a gente faz atos de caridade, quando a gente se mobiliza em relação à felicidade do outro, a gente se sente realmente completo,
né? A gente tem um hormônio, né, que as pessoas muitas vezes chamam de hormônio do vínculo, que em situações de afeto, de carinho, ele é liberado, você tem essa sensação de completude, uma sensação de bem-estar. Então, biologicamente, você é moldado para você ser uma pessoa caridosa. Se você medir realmente biologicamente o que acontece quando você, né, faz atos de desamor, né, violência, gritaria, todos os tipos e formas de desamor, você está realmente construindo hormônios ruins. Só que é isso, é muito bonito de dizer tudo isso, né? A Brené Brown, inclusive, ela tem um conceito de conexão que eu acho maravilhosa. Ela vai dizer que a conexão é a energia que existe quando você se sente vista, ouvida e valorizada. Que uma conexão verdadeira você pode dar e receber sem julgamento. E que isso é algo para te dar força, não para te tirar força. E quantas vezes na minha vida, tendo sido gerada num núcleo familiar com violência, com gritaria, com manipulação, né, sendo criada numa sociedade lesbofóbica, quantas vezes eu não reproduzi formas de conexão super desconectadas com isso, e quanto processos de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, quanto, né, investimento financeiro, emocional, psicológico, de tempo, eu não tive que fazer para sentir que, nossa, eu tive uma relação sobre isso, dessa forma que ela está descrevendo, né? Eu consegui ter uma, e aos poucos eu fui tendo outra, e aos poucos eu fui tendo outra, e daí eu fui crescendo isso que a Alessandra traz, que eu acho lindo, sobre esses jardins de amor que a gente vai construindo, porque eu acho muito poético quando ela fala isso, porque o amor, ele tem essa coisa de você regar, né? De você cuidar, como você cuida de um jardim. Então, a maioria do tempo eu sinto que o meu amor foi espancado, ele não tinha nutrientes, sabe? Ele tava, tipo, faltava substrato, faltava, sabe? Faltou nutrientes. Eu gosto muito de usar essa analogia quando eu tô fazendo workshop. É um conceito que eu tenho, muito baseado num conceito prévio de uma das minhas professoras de consentimento, que chama Betty Martin, que ela traz o conceito de domínio. Eu não gosto da palavra domínio, e eu senti que o conceito poderia ser expandido para que fosse uma ferramenta mesmo e envolvesse um trabalho maior. E eu criei o conceito de nação, que eu também gosto de falar que é uma subversão da palavra, porque a gente tem um conceito hoje de nação que ele é muito limitado, né? A gente está vendo ali a guerra da Palestina e a dificuldade, muitas vezes, de um país, de uma sociedade ser reconhecida como nação. Só que a palavra nação, ela vem do latim natus e significa ter nascido. Então, se você nasceu, parabéns, você é uma nação. E daí eu falo que dentro da sua nação, e a gente desenha isso no workshop, você pode fazer o mapa que você quiser, e o mapa da sua nação seria o seu corpo físico, né? E dentro você vai colocando quais são os seus pensamentos, as suas crenças, a forma como você foi criada, se você, a sua identidade, né? Como você se identifica. E ao redor desse mapa, a gente tem as nossas fronteiras. E principalmente com várias das dinâmicas que a gente está vendo hoje no mundo, né? Desde político insano querendo construir muro, querendo que outro país pague por ele. Apesar que essa dinâmica já está antiga, né? Do Donald Trump. A gente tem possibilidade de, em vez de construir muros, muralhas, sequer pontes, construir jardins. Então, eu trato os relacionamentos como um jardim. E você entender que em alguns solos, né? Olhando... Eu estou gesticulando aqui na minha mesa como se eu estivesse olhando para um mapa. Em alguns solos, em algumas divisas com outros territórios, com outras nações, vão ter algumas coisas que pegam mais fácil. Então, num jardim, pode ser que plantar alecrim dê certo, em outro, batata doce, digamos. Então, como é possível a gente nutrir alimentos diferentes, né? A gente ter ali coisas que nutrem de forma diferente em relações diferentes. E para mim também fala sobre a importância de nutrir diferentes relações no mundo que a gente vive, né? Que, como eu já falei, parte do podcast é desconstruir essa visão do amor romântico, onde a gente nutre uma relação. E não só nutre, né? Na verdade, a gente normalmente abusa. A gente quer que aquela pessoa... A gente possa chegar em casa e despejar tudo nessa pessoa. Ela é o nosso centro de validação do mundo. Ela é responsável por nos validar, por ler a nossa mente, nos fazer feliz. Eu brinco num outro workshop que eu falo, a gente não tem nenhum processo de adultecer na vida. A gente perdeu muitos dos rituais
que os nossos antepassados, nossos ancestrais tinham. A gente manteve alguns que eu acho que não funcionam direito, como o casamento. E daí a gente cresce, a gente não adultece, e a gente passa a vida inteira tentando se relacionar com a nossa mãe, né? Porque se a gente quer uma pessoa que leia a nossa mente, que seja responsável por todas as nossas necessidades, sem que a gente tenha que falar, inclusive, a gente quer se relacionar com a nossa todos mãe os com um trabalhos bebê. domésticos, né? Exato. É um mix de mãe com prostituta com trabalhadora doméstica. É muito difícil, né? A gente viver numa sociedade que espera isso do amor. E lembrando que somos seres tribais, né? Então, esse lugar de descolonizar é também pensar que uma pessoa só, ela não pode te nutrir de tudo que você precisa na vida, sabe? Você não pode esperar de uma única pessoa que ela cuide dos seus filhos, que ela seja interessante, que ela seja boa de cama, que ela seja disciplinada, que ela, sabe, assim, é um grau de perfeccionismo doentio e moldar uma pessoa, encolher para ela caber numa forma que não cabe, na verdade, ninguém. E daí, essa sensação de total não adequação, não pertencimento, uma sensação de não se sentir bem com si mesmo, né? Ter constantemente uma voz na sua cabeça dizendo que você não merece, que você não é perfeita, que nada do seu vai dar certo. É toda essa construção de um amor romântico que é em si doentio, né? Que é um amor romântico, inclusive, construído para dominar, né? O Reich, né? O psiquiatra, ele tem um livro que se chama Psicologia das Massas, que ele escreveu, inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial, onde ele constrói esse entendimento de que o fascismo ele tem uma forma de dominação a partir da mente. E daí o Foucault ele vai dizer que isso é uma forma de gado, né, de docilização dos corpos, onde você coloca todo mundo num lugar de completo desamor e de falta de capacidade de realmente ter força, né? A gente vive numa sociedade que é a sociedade do cansaço, do desânimo, da depressão, da ansiedade. Como você vai ter força para ser uma pessoa revolucionária se você não tem energia nem para sair da cama? Se você não consegue nem trabalhar? Se é o único tempo de lazer que você tem, você está se perdendo no feed do Instagram. Ou se, né, anestesiando em todas as formas de anestesia que a gente tem. De açúcar a medicamento psiquiátrico. Não que eu seja contra medicamento psiquiátrico se você tem realmente uma doença, mas o excesso de patologização, né, dentro da saúde mental e o excesso de uso errôneo de medicamento só cresce. Cada dia aparece uma nova denominação, né, de doença mental. Então, é muito importante dizer que ser um revolucionário do amor é também nutrir, né? Esse podcast é sobre nutrir essa chama, esse combustível de vida, de prazer, porque dentro dessa filosofia espiritual, Deus está ligado com prazer, não com sofrimento. Se encontrar com a divindade está conectado com essa sensação de bem-estar, não dessa sensação que você é errado, que você é pecador, que você é, né? Desconstruir essas pontes entre sexualidade, entre espiritualidade e falar realmente algo que eu sinto que move muita gente, de falar sobre espiritualidade e autoconhecimento de uma forma politizada, de uma forma engajada com a nossa realidade, não de uma forma desconexa, de uma felicidade tóxica, de tipo, não, tudo é legal demais, tá tudo bem, todas as vidas importam, né? Tá, beleza, todas as vidas importam, mas não são as vidas brancas que estão morrendo, não são as vidas héteros que estão sendo assassinadas, sabe? Então, ter essa consciência política do que tá dentro dessa nossa nação interna, tanto conscientemente quanto inconscientemente. A gente vai ter um episódio sobre como o amor é a espiritualidade. Eu acho que uma das coisas que a gente quer trazer é aonde a sua espiritualidade... Para mim, a espiritualidade sem consciência social, consciência de classe, raça e gênero, não é espiritualidade. É uma espiritualidade desconexa, que é um termo que tem em inglês. A gente não achou a tradução, né, para esse termo, que chama spiritual bypassing. Que é tipo, você tá dando um desvio. Um desvio, Um eu fake, tô aqui batendo no microfone. É tipo um fake news espiritual. Ainda mais porque isso. Se eu realmente acredito que o amor é isso, como é que eu pratico? Como é que eu venho pra esse mundo que me parece, eu vejo, eu sinto, eu ouço ele de forma tão dual e eu pratico esse entendimento da não dualidade, né? Então,
como a gente faz isso ser real e como a gente transforma isso numa forma de ativismo, essa prática do amor revolucionário, que é o que a gente acredita. E eu achei massa você ter falado sobre essa questão de conectar essa sacralidade, a espiritualidade com o prazer. Então, parte dessa desconstrução para mim também é entender que nós fomos ensinados de que para ser merecedor a gente precisa ralar. Eu posso falar no podcast? Pode, claro. A gente precisa ralar o cu na ostra, não é mesmo? E da onde que vem isso? Então, se a gente conseguir pelo menos propor, trazer a reflexão, a gente aqui pensar formas diferentes e vocês pensarem, se propor a pensar formas diferentes, por que a gente acredita que o sofrimento é necessário? Por que a gente acredita que a gente é mais merecedor de alguma coisa se a gente sofre? Sá tinha comentado se existe algo que você vê aí como natureza humana, que é intrínseco, que é biológico, essa questão que a Brené Brown traz da conexão, de um senso colaborativo. Ao mesmo tempo, a gente vai ouvir pessoas que falam que, na verdade, a natureza humana é vil e que o poder corrompe. A que serve essa narrativa? Então, parte da proposta, do questionamento, da reflexão desse podcast é se perguntar mais isso. A quem está servindo? De onde veio? Por que a gente não questiona? Por que a gente dá as coisas como se elas fossem dadas? Sempre foi assim. Sempre quando? O tempo nem sempre existiu. Aonde está esse sempre? Então, questionar essas coisas, questionar de onde vem, a quem está servindo essa construção de dominação, né? De que o que é natural do homem, quem pode dizer do homem ser humano, no caso, né? Eu gosto disso que você trouxe, porque o capitalismo ele tem essa visão, né? E é muito característico da filosofia ocidental, esse lugar de que só existe uma história, que esse é o único caminho, né? Inclusive é uma frase muito frequente dentro do capitalismo, esse é o único jeito. E daí é claro que foi criada uma distorção da espiritualidade vinculada com isso, onde só existe um caminho, uma verdade, uma única vida, né? Que é, né, uma frase muito associada a essa visão evangélica. E daí, realmente, existem evangélicos que têm essa visão de amor revolucionário, né? A gente tem aí pastor Henrique Vieira, entre tantas outras pessoas conectadas com essa ideia de que, sim, é possível criar amor mesmo dentro do evangelho, mas não é isso que a gente está vendo na nossa política pública, né? A gente tem um congresso usando esse discurso de amor como um discurso de ódio. E quando você fala, como se isso tudo fosse muito novo, né? Muitas pessoas falam, nossa, nunca teve tanto gay no mundo, né? Agora todo mundo é trans, todo mundo é sapatão, não sei o que lá. Isso sempre existiu, né? A gente veio de várias sociedades onde, inclusive, o amor entre dois homens era mais importante do que o amor entre um homem e uma mulher, né? As pessoas falam tanto da sociedade grega. Dentro da sociedade grega, o amor entre dois homens era muito mais importante, porque era o amor entre cidadãos, porque, afinal de contas, a mulher não era uma cidadã. Então, era um cidadão de segunda classe, inferior, não era menor. Um cidadão, não tinha direito a voto, não tinha várias coisas. Então, essa construção que a gente tem em relação ao amor romântico, que o amor romântico é isso, que o amor romântico é monogâmico, por exemplo, as pessoas falam, isso é uma nova forma de amor. Não é resgate ancestral. Existem várias civilizações que foram dizimadas que não tinham essa prática de amor, e elas foram obrigadas a amar dessa forma, obrigadas a pensar dessa forma, a rezar dessa forma. Então, eu acho que o nosso tesão de casa é que você comece a se questionar quais são as verdades absolutas que você está trazendo, né? Essas barreiras que você está construindo, como o Rumi diz, para te impedir de ver outras formas de se viver no mundo, né? Como diz aquele TED lindo, O Perigo de uma História Só, de uma escritora nigeriana, onde ela fala que na infância dela só existiam livros com pessoas colhendo maçã, e ela colhia inhames. E essa importância de ter outras narrativas, né? Então, eu sinto que esse é um podcast sobre falar sobre outras narrativas, outras vozes. Engraçado você ter trazido esse exemplo da colher maçã, né? Porque eu lembro quando eu era criança, talvez você tenha essa referência. A gente desenhava árvore, a gente desenhava macieira. A gente não tem maçã, praticamente, no Brasil. Tipo, não é uma árvore comum, né? Quando eu tô na Suécia, eu vejo um monte.
Ou quando eu estou nos Estados Unidos. Então, de onde que vem essa história que a gente conta, né? Eu cresci super frustrada no Mato Grosso, de querer um Natal com neve na minha janela, por conta das referências hollywoodianas. E assim, para eu esperar nevar no Mato Grosso, apesar que mudanças climáticas pode ser que aconteça. A gente põe neve falsa nos nossos telhados no Natal, sabe? Então, quantas vezes as nossas referências de beleza, de amor, não estão conectadas com essa forma, na verdade, de devastação, de colonização, de destruição? E daí, como eu posso trazer nutrientes, e essa pergunta de quais são os nutrientes para o meu amor, né? Eu citei os nutrientes da Bell Hooks, mas quais são os nutrientes que eu preciso para sentir esse amor? Para sentir e expressar, né? Então, a gente quer deixar vocês com essa reflexão. Como a gente falou, a gente vai passar uns tesão de casa. Comentem, mandem direct, como eu disse no começo. A gente quer poder conversar com outras pessoas. A gente vai falar muito aqui sobre a nossa experiência, sobre... A gente pode até trazer referências e a gente vai colocar as referências na descrição. Mas eu vou estar sempre falando da minha perspectiva. Eu não tenho outra perspectiva para adotar, apesar que eu acho que a maior forma de amor que a gente tem como ser humano é a tentativa de entender outros pontos de vista e outras perspectivas. Então, se tem algo que não te serve, você deixa. Se tiver algo que te sirva, você leve. Questione sempre. E a gente segue por aqui. Até o nosso próximo episódio revolucionário. Beijo.